Olá, meu nome é Roberta Almeida. Oi, pessoal, meu nome é Tainá Coutinho. E nós somos do Jus Desesperande. Saiadinhos. Hoje nós trouxemos uma convidada muito especial, a Letícia Vieira, estudante de Direito, vai contar tudo, vai entregar tudo que ela vive aqui de experiência, vai contar os segredos de um jovem estudante, não é isso, Letícia? Desse jeito. Isso aí. Olha, antes de você começar, de você contar um pouquinho da sua história e se apresentar pra gente, eu vou te entregar uma lembrancinha, tá? Um presentinho do Jus Desesperante pra você. Já abre aí. Isso é Eu sou curiosa, hein? você vai gostar. Sempre que você for tomar seu café da manhã, você marca a gente, faz a publi. Olha, tá? Amei, personalizada. Isso aí. Perfeito. Patrocínio do Bela Estampa, tá? Nosso parceiro tá aí desde os primeiros episódios. Olha, linda. Linda. Eles vendem camisa, fazem colete, eles são lá de Guarapari e tem um ótimo preço. Melhor preço, gente. Pra quem é de Guarapari, pra quem não é também, só entrar em contato com eles no @, a gente vai deixar aqui embaixo também, tá? E também vou adiantar aqui pra vocês, a gente tem um patrocinador hoje novo, que tá começando aqui com a gente, que é o Estilo com Beleza. A gente vai apresentar pra vocês os produtos que são, assim, maravilhosos. Advogados, estudante, gosta de ficar arrumado, de sair bonito. E não tem só pra mulher não, tá? Vocês vão ver que também nos próximos episódios que a gente tem uma linha completa masculina e a gente vai mostrar tudo pra vocês. Letícia, tá com a palavra, pode se apresentar pra gente. Olá, pessoal, um prazer estar com vocês. Meu nome é Letícia Vieira, eu nasci e cresci lá em Guarapari, cidade vizinha daqui pertinho. Comecei a faculdade com 18 anos, assim que eu saí do ensino médio já fui direto. Eu sempre fui mais decidida e... eu sou alegre, comunicativa, eu gosto de falar, então sempre me identifiquei com o curso que eu escolhi e tô muito satisfeita. Que bom, a gente acompanha lá, né, no Instagram, Digital Influencer, tá arrasando, parabéns pelo trabalho. Mas conta um pouquinho pra gente como é que você decidiu fazer Direito. Você sempre quis fazer Direito ou foi uma coisa assim, tem que escolher alguma coisa agora, vou escolher? Como é que foi? Então, eu sempre quis fazer Direito, mas teve aquela época das indecisões, né? Tenho advogados na minha família, meu pai é contador, então chegou numa época que ficava muito mais confortável eu optar pela contabilidade, assumir o escritório, a clientela, mas falei, pai, não quero, vou seguir... Não é pra mim, Não né? é pra mim, vou seguir o meu coração e vou fazer Direito e não quero fazer em Guarapari. Eu já tinha isso em mente, não quero fazer em Guarapari, quero crescer, voar e sair. Aí ele, não, se decepcionou, chorou, falou, não, primeiro termina o ensino médio, faz o que você tiver que fazer, se você passar na prova, a gente conversa. Aí foi mais ou menos por esse caminho. Entendi, mas então você sempre soube que queria fazer Direito. Soube. Mas você tinha alguma referência de profissão, assim, eu quero fazer isso no Direito? Porque o Direito tem um leque muito grande, né? Muito aberto. Como é que foi? Então, eu gosto muito da área da polícia. É uma área que me desperta certos interesses. Mas eu sempre quis advogar mesmo. Eu entrei na faculdade querendo advogar. Legal, e agora, no 9º período, né, já estou finalizando a faculdade. Se Deus permitir, pretendo advogar. Entendi. Isso que eu ia te perguntar, porque geralmente a gente entra na faculdade com uma cabeça. Vou fazer concurso. Eu vou ser juiz, vou ser delegado. E isso muda muito, né? Isso oscila muito durante a faculdade. E no final acaba que a gente ou vira advogado ou, de fato, segue aí a carreira de concurso, né? Ou às vezes vai dar aula, enfim. E aí você se permaneceu nessa certeza desde o início. E tem uma coisa que me incomoda muito, porque geralmente as pessoas entram na faculdade querendo concurso. Se Sim, der errado, vai pra eu vou ser advocacia. advogada. Gente, não é assim, a profissão tão bonita. Eu acho que há muitos anos o direito vai se renovando, né? E trazendo mais oportunidades, vai abrindo ainda mais o leque. E eu acho que se der certo é advogado, e se der errado é advogado também. Isso aí. Eu gosto muito. Bacana. Principalmente que você tá falando com 2 advogadas aqui. Melhor ainda. Hoje nós Também. somos suspeitas, né, amiga? A gente não teve a realidade tão parecida. Pelo menos não eu, né? Porque eu não quis logo de cara advogar. Mas não foi porque, se der errado. Não. Foi porque desde criança eu idealizei uma profissão e eu queria seguir naquilo ali. Então, assim, então foi o que a Roberta falou. Durante a profissão, durante a faculdade, perdão, eu mudei a minha cabeça por quê? Aí a gente vai entrar num assunto maneiro também, que é sobre estágio. Eu tive a oportunidade de estagiar dentro do gabinete e eu não me identifiquei com a profissão. Eu olhava lá o juiz e falava assim, gente, eu vou fazer isso todo dia da minha vida. Exatamente. E eu falava, tudo bem que a gente sabe, né, como que funciona o poder público, os servidores, eles tendem a botar mais a mão na massa,
a estagiário, enfim. Mas eu via que o trabalho do juiz não era um trabalho que eu me identificava. Então eu falei assim, cara, eu não quero isso aqui pra mim. E aí, quando eu fui estagiar no escritório, que eu me apaixonei. A mente Então não abre, foi né? porque deu errado, foi porque eu E tive outra oportunidade. Coisa, eu fiz estágio no cartório, no GCRIM, no Juizado Eu Especial também. Criminal. No GCRIM Nossa, eu também fiz. Pois é, e aí quando eu ficava um pouco na sala, né, nas audiências, e um pouco no cartório. E aí eu tive experiência das duas coisas, né, de ver ali o promotor, de ver os advogados, de ver o juiz, né, tudo aquilo. E também tive por trás ali do balcão. E eu olhava aquilo ali e falava, uau, fazer aqui isso todo dia, mesma coisa, todo dia, mesma coisa. É. Uma hora cansa. Nada contra, assim, sabe? Tem gente que nasceu pra isso e gosta, fica né? no off, ali no operacional e tudo mais, mas assim, eu não me via fazendo direito pra fazer um concurso e ser analista, por exemplo, e trabalhar ali dentro, e aí, não. Até aposentar se torna um pouco monótono, né? Sim, e eu acho que nós três temos o mesmo perfil aqui, né? De ser muito dinâmica, gostar de fazer coisa diferente, enfim. E você tá fazendo estágio hoje no fórum, Faço né? estágio. Qual foi o seu primeiro estágio, sua primeira experiência? Então, na verdade, eu comecei o estágio no quarto período. Ah. Antes da pandemia até. Aliás, no grito da pandemia, literalmente. Trabalhava eu mais 2 pessoas, o fórum tava meio aberto, meio fechado, época do lockdown. Então, foi meu primeiro estágio no gabinete da vara de família, que foi muito bom. Mas vara de família, a gente pega muitos casos, assim, que dão alguns gatilhos. Eu sou filha de pais separados, sofri algumas coisas, então me remete muito ao que eu já passei. Depois fui pro GCRIM e tive uma oportunidade de trabalhar em escritório. Amei. Adorei. Gostou? Eu acho muito que bacana quando você tem a muito oportunidade de ver bacana. todos os lados. Trabalhar dentro do cartório. do poder público. Quando você faz estágio em um escritório de advocacia, porque é outro mundo. Outro mundo. É uma oportunidade excelente para o E jovem querendo poder ali escolher o que Sim, ele quer. demais. E querendo ou não, tudo muda. O seu vocabulário, ele refina, as suas peças. Eu entrei no escritório, eu não sabia fazer uma inicial. Eu tava no 5º período, eu não tinha pegado prática, eu não tinha pegado... Geralmente começa no o 7º, eu acho, né? Mas eu não sabia nada. Aprendi tudo com calma, com cautela. E fui muito feliz estagiando ali. Saí mesmo por motivos de correria, de faculdade, estágio obrigatório da faculdade. Então, acabou não conciliando tanto. Entendi. E hoje você tá no 9º período. 9º período, Você já graças tentou a Deus. prova da OAB? Não, vou tentar agora. Aquele Primeira momento vez. que as bases Uau. tremem. A Grande primeira vez desafio. agora. Tá chegando, Sabe, né? É uma pressão, a gente vai Menos chegando de um ali no mês. 7º, no 8º, já vai, meu Deus, o 9º é a prova, o 10º é a prova, não tem pra onde fugir, Não né? tem pra onde O correr. coração já tá batendo mais forte? Já, muito. E o que você tá, assim, você tá preocupada com a prova? Mais o quê? Com a primeira fase, com a segunda fase? Já pensou É um nisso? mix de sensações, né? É mistura meio da ansiedade, insegurança. Mas eu sempre trabalho muito na minha cabeça, que eu tenho que focar, estudar e não vai fazer milagre, né? Isso aí. É o foco, persistência. A primeira vez sempre dá um pavor maior. Não tô Vamos com... pensar só na primeira? É isso mesmo. Vamos Isso. pensar só na primeira. Primeira fase. Não é se cobrar tanto, é se dedicar policiar, mesmo. se dedicar e tudo bem. Esse ano tem mais 2 provas ainda, tá tudo certo. E outra coisa, tem a facilidade, o ponto positivo de não ter finalizado a faculdade ainda, então o Isso peso é um não é ponto tão positivo. grande. Quando você já acaba, já se forma, é óbvio que todo estudante de direito quer chegar no final da faculdade com Aprovado. com aprovação, entendeu? Porque Então, saiu da faculdade já tá isso trabalhando, é o sonho né? de todo mundo. Então, mas se não acontecer, que seja leve, Isso, sabe? eu penso assim mesmo. Porque você ainda tem tempo, tá ali no 9º, daqui a pouco faz o 10º, então, se não der experiência, lógico que a gente torce pra que dê, mas por que eu falo isso? Eu tive sérios problemas de ansiedade por conta da prova. Por conta da prova. Teve prova que eu desmaiei antes, na semana da prova. É Eu surreal. não conseguia lidar com as minhas real. emoções. E eu falo que não foi por falta de conhecimento, foi por nervosismo mesmo. Sabe? Então, O não falo. psicológico, eu acho que Abala. sei lá, Com certeza. 60% da sua prova. Exatamente. E 40% é o E conhecimento. às vezes a pressão não vem só de você. Vem família, amigo, e já passou, e vai passar, e quer isso, e quer aquilo. São tantas informações que a gente acaba não sabendo lidar com tudo ao mesmo tempo. E né? assim, uma dica que eu até gosto de deixar, já vou deixar pra você e pra quem tá assistindo, primeiro, obviamente, você preparar o seu emocional. Porque a prova da OAB, obviamente, é uma prova difícil, é uma prova com muito conteúdo, com matérias, inclusive, que você não aprende na faculdade. A gente viu que agora vai entrar outras matérias, né? Sim, Previdenciário, 3 por novas exemplo. Eu não matérias, tive essa matéria na faculdade. Mas prepare o seu emocional e, além disso,
tente focar nas matérias que você mais tem afinidade. Sei lá, são agora o quê? 8, 9 matérias na prova? Não sei. É por aí. Nessa média. São muitas matérias. Você não tem como saber tudo de tantas matérias. É o que a gente fala também de ser advogado generalista ou especialista, né? Você não tem como ser bom em tudo. Não mesmo. Então, foca naquelas matérias ali que você tem mais afinidade. Ah, eu gosto de trabalho, por exemplo. Você já tem processo do trabalho e trabalho pra você focar e falar assim, não, vou garantir já aqui minhas 8, 9, 10 questões, fora a ética, obviamente. Então, assim, pega o que você tem mais facilidade, que você tem mais ali, afinidade mesmo, foca naquilo ali que vai dar certo. E preparo emocional, né? Exatamente. Outra coisa, técnica, porque a gente às vezes foca tanto em uma coisa, trata ali o emocional e cuida ali e tal, e a gente esquece da técnica, porque até pra fazer a prova tem que ter técnica. Com certeza. A minha primeira prova, eu perdi o horário. Eu perdi o horário. Você ficou muito tempo, né? Eu fiquei muito tempo, então... Eu sei que eu fiz 4 provas ao todo, eu fui aprovada na 4ª prova. E a cada prova que eu ia fazendo, eu ia adquirindo uma técnica. Não, peraí, se eu vou 2 vezes no banheiro, eu vou uma só. Sabe? Então você vai até o tempo. E tem isso, tem na internet. Tem você consegue treinar, estratégias de treinamento pra você. Quanto tempo que você vai perder em cada questão. Então, assim, acho que a prova, o sucesso da prova não é só você morrer de estudar. É um contexto. É você cuidar do seu emocional, é você se preparar estrategicamente. Sim. Exatamente. Até porque quando você receber a carteirinha, não vai estar lá, né? Passou de primeira, Não, passou de e nem a sua nota. Nossa, passei mesmo. com 6 ou passei com 10. Isso não tem na sua Exatamente. carteirinha. Exatamente. Então, tipo assim, é melhor você focar em tirar um 40 do que você ficar descabelada pra tirar um 80 e na hora você não conseguir terminar a prova, por Desse exemplo, jeito. por conta do tempo. Mas me conta como é que tá na sua turma, assim. Sua turma é uma turma grande hoje em dia? A minha turma, pra vocês terem ideia, começou em média 120 alunos. Nossa. Eram 4 salas. 4 salas no primeiro período. Me lembro como se fosse hoje. E atualmente nós temos 70. 50. Diminui bastante, né? Bastante. Diminui bastante. Fora que, querendo ou não, muitos alunos ficam desperiodizados, né? A gente Reprova. tá no nono, tem gente no 7º, no 8º, matéria de 6º. Ainda mais com a pandemia, né? A gente passou por uma pandemia horripilante. Eu fiz 2 anos online. E como é que foi essa totalmente em experiência? casa. Você gostou ou você prefere o presencial? Eu, particularmente, detestei. Tive muitas crises de ansiedade. Desenvolvi uma ansiedade surreal em época de Rendimento acaba pandemia. caindo também. Acaba muito, até porque a minha técnica de estudo é muito visual. É muito o cara a cara, o frente a frente. Saber os jeitos do professor, da forma que ele fala, que eu aprendo assim. Esse foi o jeito que eu me desenvolvi. Então, em época onde o seu sono tá desregulado, você não sai de casa. Eu acho que tudo... Você fica sem atrapalha. rotina Você fica sem também. rotina. Não sabe quando é Exatamente. segunda, quando é terça, quando é sexta. Sem É rotina, horrível. é horrível. Mas aí na sua turma hoje tem 70 e poucos. 70 e pouquinhos. E o pessoal já tá se preparando pra prova, pro TCC, pessoal como é que tá tá? animado. Tiveram alguns alunos que adiantaram o TCC, que começaram no semestre passado. Ah, legal. Você adiantou também? Que é bacana. Eu não adiantei por questões de estágio mesmo, que eu tava muito agarrada, atrapalhada com o estágio e levava peças pra fazer em casa e afins. Então não adiantei, peguei esse semestre mesmo, mas tá tudo certo. Legal. Dá pra fazer tranquilo. E Letícia, já pensou? Tá, faço a prova da OAB, passo, pego minha carteira. E aí? O que eu vou fazer? Já pensou em área de atuação? Tem alguma matéria que você tem mais afinidade? Conta pra gente. Eu gosto muito de civil. Sempre Ah, que gostei. fofa! Geralmente gostam muito de penal na faculdade, né? Eu sou estranha, porque eu gosto de muitas áreas, poucas que eu não tenho aptidão. Inclusive, depois eu vou contar uma história do primeiro seminário de civil da faculdade, que foi terrível. Ah, legal. Mas eu sempre gostei muito de civil. A segunda fase eu optei por civil. No escritório, a gente trabalhava muito com essa área, então eu desenvolvi aptidão por previdenciário, trabalhista. Legal, bacana. Eu tive previdenciário na faculdade, foi a matéria EAD. Infelizmente foi EAD, mas foi muito bacana, um professor excepcional. Então eu desenvolvi algumas paixões, assim. Legal, previdenciária é uma área que é muito boa. A gente Muito tem boa lá e no tal. escritório. Tem se expandido muito, né? E assim, o que eu queria que você contasse um pouquinho, além da sua história de seminário, né? É como que foi pra você conseguir esses estágios. Eu recebo muita mensagem no Instagram, não sei se você recebe também, tipo assim, nossa, eu tô querendo muito estágio, mas não consigo. Como é que eu faço? Como é que você fez? Além do escritório, obviamente, você já conhecia, né? Querendo ou não, é um network, é uma pessoa que você conhece, te indica. Com certeza. Mas como que foi pra conseguir no fora, assim, a dica que você dá pra quem quer estagiar? Então, primeiro, quando a gente entra na faculdade, a gente tem muitos estigmas, né? A gente não sabe
como é que a gente vai crescer, como é que a gente vai evoluir. Então, eu aconselho fazer um currículo legal. O currículo é a chave principal. Tudo bem que hoje todo mundo consegue muito trabalho por indicação, né? Sim. Mas faça um bom currículo. Tem eventos muito legais, interessantes online. Então, se prepare. Porque não adianta, tá? Tô cursando direito, deixa o meu currículo lá, pronto, acabou. E aí? O que você vai agregar pro seu trabalho? Então, faça alguns cursos, se potencialize em alguma área que você goste. Faça um currículo bom, decente. Eu senti muita dificuldade na hora Né? de contratar. Não sei nem se eu comentei isso com você, mas eu recebi muitos currículos para contratar estagiário pro meu escritório. Assim, acho que eu recebi uns 16, de uns 16, 5 não tinham nem que a pessoa estudava direito. Pois é. Nossa. Então, tipo assim, formei ensino médio, Darwin, ensino fundamental, Rui Barbosa. Mas cadê? Você tá fazendo Cadê direito? o Não tá. conteúdo? Uns não Isso. tinham telefone, outros não tinham a faculdade. Então, isso do currículo é uma dica legal Eu vou também. até deixar uma dica agora para nossos telespectadores, né? Tem aplicativos direcionados que montam o seu próprio currículo. Ó. Então, eu sei que tem muita dificuldade. Jogou Legal. no Google rapidinho, já aparece uma lista. Eu, inclusive, fiz o meu currículo com um desses, deixei na portaria do fórum Ó, e legal. fui chamada. Eu não conhecia, Bacana. o meu primeiro estágio, eu não conhecia absolutamente ninguém do fórum. Que legal, bacana. Tomou iniciativa também, Tomei a né? iniciativa, que eu já queria mesmo, e corri atrás. Bacana. E hoje, a gente estava até conversando esses dias no episódio sobre você aproveitar que está estudando para se posicionar. Não esperar formar, pegar carteira, escolher a área de atuação, para poder começar a pensar nisso. Você já muito pensa importante. Você tem um Instagram bem movimentado, né? Digital influencer, Digital more. influencer. Mas assim, Desse jeito. você já pensa... Você posta o seu dia a dia como estudante, a sua rotina, na faculdade, no estágio? Então, eu comecei a ser um pouco mais notada, inclusive na época de pandemia. Foi a época que eu fiquei um pouco mais ociosa e falei, vou começar a postar literalmente tudo que eu faço. E eu sempre gostei de ler algumas doutrinas que falassem uma linguagem menos formal, menos juridiquês, que eu acho que é com isso que você aprende muito no começo, né? Sem saber nada. Sim. Então, tava lendo, postava. Fazendo isso, postava. Estudando para trabalho, seminário, postava os artigos que eu pesquisava. Então, isso foi muito importante para mim. E foi nessa época que uma vez por semana, eu escolhia um tema qualquer da área do direito e ia falar. Bacana. Legal. E fazia, na época parece que faz muito tempo, né? Quando eu era criança, 10 Mas anos o de idade. Instagram atualiza tanto que quando eu comecei a postar era IGTV. Hoje nem tem mais Nem IGTV de 2, 3 minutos e ficava falando. E comecei a seguir vários advogados, várias advogadas. Foi a época que eu conheci a Tainá legal. no Instagram. Conheci o marido da Tainá, professor Rubens, maravilhoso também. Comecei a frequentar palestras e Isso assim, aí. um pouco sendo mais vista, né? Teve um colóquio internacional muito bacana em Vitória. Logo que eu comecei, acho que foi 2019, 2020, que eu participei também. Então, conheci outros profissionais, uns 2, eu até troco algumas palavras hoje em dia. Na época que eu trabalhava em escritório, eu cheguei a fazer algumas diligências que eram Legal. profissionais de Minas, na época, que vieram pro colóquio. Então, a gente chegou a trocar esses Olha que esse bacana serviço. ela falar sobre isso, para essa questão também de, primeiro, posicionamento e segundo, network. A gente fica esperando, né? A gente fica esperando. Vou formar e vou começar aí nos eventos. Balela. Vou começar aí no fórum, vou fazer diligência para me posicionar. Balela. Mas você tá contando aí de uma experiência. Você procurou um evento, foi, se posicionou, esteve lá e aí fez amizade, O fez importante network. É você ter garra, porque se você ficar parado esperando as pessoas te procurarem, te conhecerem, não vai rolar. Com certeza, esses profissionais de Minas, por exemplo, que já te conhecem como estudante, quando você se formar, com certeza vão te eu contratar para espero. Já tem uma diligência. parceria aí instalada, Sim. né? Espero, Sem porque dúvidas. É boa essa troca, né? E assim, você falou uma coisa muito importante sobre a garra, né? É do perfil do advogado ter essa garra. Porque imagina, mesmo. você abre um escritório ou nem abre um escritório, senta e fica esperando o cliente chegar. Não vai rolar, não vai acontecer. Já passou essa época, né, de abrir ali Já. na porta da rua Exatamente, e o cliente a pessoa bater. entrar. É. Exatamente. Hoje em dia, você tem que ir para todas as vertentes. É network, é numa reunião de negócios, é um café. Antigamente eu achava que café era perder tempo. Ah, eu Eu também amo. achava. Perder tempo. Antes de entrar na faculdade, Ai, gente, eu não tinha aguento essa mais visão. tomar café. Mas, gente, quantas coisas você faz. Pode ser um shopping, então. Mas assim,
assim, e é muito interessante porque, eu conversando com meu sócio, ele falou bem assim, lá nos Estados Unidos, ele morou muito tempo lá, e ele fala assim, lá nos Estados Unidos as pessoas não sentam pra bater papo, elas sentam pra fechar negócios. E é verdade. Ali você tá num Ai, café. amiga, imagina, todo que a gente sentar, a gente fechar um negócio. Exatamente. Você tá na fila ali do aeroporto, aguardando alguma coisa, você tá ouvindo gente reclamar porque o voo tá atrasado. Aqui, ó, já vejo contratos. É assim. E realmente, quando você tá preparado, a oportunidade chega ali, ó, você tá pronto. Gente, isso aconteceu comigo, tá? Você falar isso. Eu tava num voo voltando de um evento da UAB, inclusive, e eu tinha um casamento no mesmo dia. Eu peguei o voo pra 11 horas, pra eu chegar aqui em Vitória, 12h15, chegar em Guarapari 2 horas no máximo, e o casamento 5 horas. E o voo cancelou. Foi aquela loucura, porque ia ter um concurso aqui em Vitória no mesmo dia. Então tinha muita gente que ia fazer concurso. Gente, na hora que eu vi que o cara falou, eu nem pensei no casamento. Me desculpe, Juliana, que era o seu casamento, amiga, mas eu levantei. Falei, o que tá acontecendo? Já fui lá, aquela, né, igual um sirizinho. E aí, não, porque não sei o que. Eu falei, então, eu sou advogada, qualquer coisa... Qualquer coisa você me fala, então eu vou deixar... Sério, eu tô falando sério. Sorte que eles conseguiram remanejar todo mundo, tá? Porque senão, amor, era contratinho batendo na mesa. Isso aí. É isso aí. Eu já te contei a história do meu primeiro honorário. Já. Pois é. Gente, conta. É bem bacana essa história. Meu primeiro honorário, peguei minha carteira em julho. Em agosto, eu tinha uma família muito próxima, que sempre às vezes queria tirar dúvida. Não sei se acontece com você já como estudante. Todo mundo, vizinho, parente, amigo, todo mundo quer tirar dúvida, né? É mesmo. E aí... Piora, tá? Depois. Piora, porque depois eles, né? Em qualquer horário, assim, de madrugada, meia-noite, vou mandar mensagem. Natal, no meio do amigo X, então. Uma festa de família, exatamente. Tô com processo, pode consultar um processo. Realmente, depois piora. Porque aí depois você, né, formou, e aí você pode atuar. Então eles querem que você trabalhe de graça. Conta. Enfim. Meu primeiro honorário, peguei a carteira em julho. Tinha uma família próxima que vivia fazendo umas perguntas e tudo mais. E eu não, obviamente, sem pagar, não podia. Eu não podia atuar, tava estudando ainda, enfim. E aí eu só dei uma dica. Falei, olha, cuidado, porque se tratava de uma carta precatória, de uma. Ô, gente, vai ter que cortar. Vai cortar não. Foco, vai. Carta precatória não, gente. RPV? Alvará? Não. Inventário? Amiga. AR? Então, alguma coisa que tem dinheiro. Alguma coisa que tem dinheiro, vai. Giane chegou e ela vai me ajudar. Foco aqui. Amiga, o que tem dinheiro, vai. Gente do céu. Se tratava de um dinheiro pra liberação. Eu esqueci o nome. Que tinha que liberar, entendeu? Exatamente, que a pessoa já tinha falecido. Quando você entra contra o Estado? RPV? Não, Giane. Quando você entra com ação contra o Estado, que fica lá aquele negócio pra você receber. Precatório, gente. Você falou isso. Eu falei carta precatória. Tá. Precatória. Ai, meu Se Deus. tratava de uma precatória de quase 1 milhão. Exatamente. Se tratava de uma precatória de quase 1 milhão. E aí, o advogado que foi contratado na época pra tratar desse assunto, ele faleceu e foi uma outra pessoa, né, parente desse advogado, que ficou pra cuidar das coisas. Enfim, tava pra sair, ela sabia disso, então ela reuniu a família e falou, olha, mas eu preciso que vocês assinem um outro contrato. Porque o primeiro contrato já tinha sido o advogado que tinha falecido, enfim. Aumentando os honorários dela. Eu falei, gente, tá errado, não assina. Enfim, eles queriam que saísse o dinheiro rápido, assinou, saiu o dinheiro. E aí o honorário era muito maior. Só que não foi descontado o honorário da advogada. Foi tudo pra parte. E aí eu falei, então, peraí, vi uma oportunidade. Falei, opa, peraí, não paga, calma aí. Fiz um contrato com ela, falei, olha só, tudo que eu consegui recuperar desse dinheiro, metade é meu? Ok, metade é seu. Fui lá, marquei, agendei com a advogada, conversei, falei, doutor, olha só, eles já receberam dinheiro e eles querem te pagar, mas eles querem te pagar o justo. E aí? E aí ela não tava falando com a família, já tava falando com a pessoa que achava que tinha experiência, né? Porque eu cheguei lá, assim, era o meu primeiro caso extrajudicial. E aí eu consegui fazer aquela negociação, ela cobrou o honorário original, e aí sobrou aquele valor. Então, o meu primeiro honorário foi de 45 mil reais, porque eu aproveitei. Amor, essa o meu de 5 mil, que foi meu primeiro de 5 mil, eu achei que eu tava rica, milionária. Imagina 45, amor. Eu tinha ficado iludida o ano inteiro. Então, eu falo que foi uma experiência assim, eu tinha
pouquíssimo tempo de carteira e eu estava preparada para a hora que a oportunidade passou ali, eu agarrei e falei, peraí. Mesmo. É sobre aproveitar a hora certa. Exatamente. E criar a oportunidade, né? A oportunidade não bate na Sim. porta. Não. No caso, você criou a sua oportunidade e se deu super bem. Exatamente. E você, parabéns, inclusive, né, Letícia? Você tem criado a sua oportunidade dentro da faculdade. Obrigada. A gente tava conversando no almoço, né? E eu falei com a Letícia que eu sinto um pouco de dificuldade de contratar estagiário. Primeiro porque o estagiário, foi o que eu falei com ela, eu entendo que as pessoas precisam de dinheiro para pagar a faculdade. Eu precisei também. Uhum. Só que o estagiário, ele se coloca à disposição de um estágio visando só o financeiro. Só o financeiro, verdade. E, infelizmente, o valor de uma bolsa estágio, porque nem salário, o valor de uma bolsa estágio não é um salário. A pessoa não pode ficar bitolada ali visando só o ganho financeiro, porque ela tem que aproveitar aquele momento ali para adquirir o máximo de conhecimento, de experiência, para quando ela entrar no mercado de trabalho, ela ter as experiências necessárias para iniciar. Porque, igual você falou, eu aprendi muito dentro do estágio. Na faculdade, a gente não ensina, eles não ensinam, a gente não aprende a divulgar. Se você tá dentro de um escritório, você aprende a realidade de uma gestão, de um atendimento ao cliente, de um peticionamento. Porque, gente, De audiência, vamos ser acompanhando, sinceras. De acompanhar o advogado. Vamos ser sinceros, no Praju, eu não aprendi a peticionar no Praju. Nem eu. Você faz o quê? 3 petições Complementou. com o modelo que o professor passa e tudo mais, de casos assim que já são direcionados. Você sabe que você vai atender Então, ou família, ou enfim, família, Ou basicamente. trabalhista. Então, é uma coisa que o estagiário, que o estudante, ele precisa visar. O que vai ser depois que eu sair daqui? Entendeu? Não é só o Exatamente. ganho financeiro daquele momento, né? Eu vejo que muitos estagiários visam, primeiramente, primordial, serviço no fórum. Ainda mais em cartório. Sim. Cartório, na minha opinião, você não precisa nem estudar direito. Porque você aprende um serviço no cartório, é mecânico, você vai ficar lá 2 anos, É né? mais Que é o administrativo, tempo né? limite. Que você aprende ali no estágio, 2 dias ali você tem o conhecimento. Por Acabou. exemplo, Juntada de processo, Isso, sondamento. você saber como que funciona lá atendimento no dentro. balcão, acabou. Não que não seja necessário. Mas poucos estagiários pegam o processo, dá uma olhada, faz uma juntada. Às vezes o próprio isso, é fórum aquilo. não deixa o estagiário aprender. Por quê? Exatamente. Porque a gente entende que o judiciário tá abarrotado, o judiciário ele tem uma sobrecarga de trabalho, pouca mão de obra, então ele joga muito essa responsabilidade no estagiário. Exatamente. E às vezes até o estagiário ele quer aprender, mas ele não tem nessa oportunidade, porque meu filho, você tem que juntar aqui, esse tanto de petição, você tem que autuar tanto de... Hoje em dia não tem muito autuar, né, que na minha época a gente autuava na mão, né? hoje Nossa, folha por folha eu tinha que autuei escrever. muito na mão na época de pandemia. Mas agora, graças a Deus, o PJE é um pouco mais rápido, mais fácil. Mas que Quando bom o você PJE deixou... colabora, né? Que bom que você deixou essa dica de buscar outros estágios, Com né? Sem certeza. focar isso no fórum, né? E trabalhar em escritório é outra visão, né? Não tem jeito. Ah, mas que bom, então. E aí, amiga, quer acrescentar mais alguma coisa? Ela tava falando sobre cartório e autuar processo, e aí a gente ainda tem muito processo físico aqui, né? Em Vitória a gente tem muito processo físico. Tem, infelizmente. E aí o que acontece? É bom você estagiar no cartório também pra você saber como que funciona o lado de lá. Por exemplo, quantas vezes eu já vi processo sumir em cartório? Várias, todo Quanto? dia. Então, assim, eu tenho uma cisma, porque eu tenho uma vara que já assumiu 2 processos. Então, não teve andamento, não teve movimentação, o que eu faço? Posso ver o processo? Peço pra ver. Foi assim que eu descobri que meu processo estava sumido. Então, quando você tem a oportunidade de trabalhar, seja no cartório, seja na sala de audiência, você pega um pouquinho de cada coisa, né? Então, isso faz muita diferença quando você forma. Eu queria só também falar rapidinho um negócio. Você trabalhou no balcão, certo? Atendendo advogado e tudo mais. Como é que era, assim, o seu tratamento? Como é que você atendia o advogado? Você teve já algum problema, assim, de, nossa, advogado Tive. chato, advogado enjoado? Já teve isso? Não foi nem... Olha, eu vou contar algumas situações. Verdade. Era um atendimento Joga na mesa. até que rápido, mas eu tive algumas experiências negativas com certos advogados. Eles chegavam... Eu trabalhei muito em balcão no GCRIM. Na vara de família era mais gabinete, então eu não tinha tanto contato com os advogados. Mas muitos advogados chegavam, olhavam o processo, desmontavam o processo e depois deixavam lá. Jogado. Processo antigo, cheio de mídia, grande. E eu falava, doutor, se puder montar o processo depois, porque... Geralmente a gente não faz essa parte, né? O advogado desmonta, tira cópia, muitas outras vezes leva pra casa ou não, e depois devolve. Então eu ficava um pouco com medo, eu não sabia tratar um advogado. Eu falava, boa tarde, eu tô aqui, posso ajudar? Posso fazer o quê pro senhor?
Mas eu tive algumas experiências ruins também com advogados mais velhos, de o processo estar em gabinete, não podia sair de gabinete, e o advogado simplesmente pediu meu telefone pra ele ficar me consultando. Nossa. E eu passando Não, isso não existe, né? Isso não existe. E na época eu, super ingênua, Passou, né, o telefone. não cheguei a passar, mas foi quase. A sorte é que a chefe de cartório tava de olho, atento na situação e soube conduzir, porque ele foi muito insistente. Advogado tem uma lábia, né? Uhum. A gente sabe. E será que era pra poder ver o andamento mesmo do processo? Ele se interessou? Tem que ver isso daí, né? Muita Tem vergonha. fica esse Porque questionamento. nós que somos mulheres, a gente já sofre certos preconceitos dentro da nossa profissão, né? Então o advogado chega lá, começa a pedir meu telefone, pergunta se pode me mandar mensagem pra saber de processo, disso, daquilo. A gente fica com o pé atrás. Com certeza. Mas eu te perguntei isso justamente porque eu já fui, né, estagiária, trabalhei em balcão, atendi advogado e tudo mais. E assim, às vezes eu atendi um advogado que era muito insistente em certas coisas. Tipo, eu preciso ver o processo. Eu preciso que esse processo vá concluso. Ou eu preciso que esse processo que dê uma diligência. E eu falava, nossa, que chato, vindo aqui toda hora, enchendo o saco. A gente tá cheio de coisa pra fazer. É verdade também. Só que E hoje a gente virou hoje... a chata do É balcão. isso que eu ia comecei a trabalhar em falar. escritório também. É isso que eu ia falar. Só que hoje, eu sou a pessoa chata que vou lá cobrar uma diligência, que vou cobrar pra ir o processo ir concluso. Então, uma vez eu até postei no Instagram sobre isso. Eu falei, gente, estagiários, coloquei assim, estagiários, não vejam somente o lado negativo de quem tá do outro lado do seu balcão. Porque daqui um tempinho é você que vai estar lá. As posições mudam. É Sim, verdade. a vida é tipo roda gigante, Recado pros entendeu? estagiários, tenham empatia com nós advogados. Com a classe. Sim, porque Com a classe. foi o que eu falei. Eu entendo a sobrecarga de trabalho no judiciário. Só que quem é estagiário ainda não tá do outro lado, não tem essa entende visão, o quanto é difícil pro advogado ser cobrado o tempo inteiro e saber que a resolução não tá ali na sua mão. Não depende da gente. Às vezes o seu cliente tá assim, doutora, cadê a decisão? Doutora, resolveu isso e você tá indo lá todo dia no fórum enchendo o saco do assessor, do estagiário e não vem, a decisão não chega. Por quê? Porque trabalho da advocacia é trabalho meio. A gente não tem trabalho fim. Eu não sou uma pessoa que faça uma caneca e te entrego a caneca perfeita. Depende da gente, Não depende né, do pra advogado. Então, às vezes, a gente tá ali tentando uma solução. Obviamente que não é motivo pra assediar nenhum estagiário, pra tratar mal nenhum servidor. Jamais. Isso jamais. Mas, obviamente, que a gente precisa, sim, ir lá cobrar um posicionamento, porque também, infelizmente, o nosso É via de judiciário mão dupla, né? tá difícil, né? Exatamente. Pra gente finalizar, deixa ela contar a história do seminário. Verdade, Conta. Até um recado para os futuros Estudantes. Quando eu entrei na faculdade, a cabeça dá um boom. Eu fui conhecendo os meus professores. Teve um professor que se apresentou na apresentação dele e tudo mais. Eu tenho mestrado e doutorado. Estou fazendo meu pós-doutorado na França. Eu falei, o quê? Eu com 18 anos na faculdade, a criança, não tinha maturidade, sabia nada. Tomei um susto, eu falei, não tenho nem argumento, não tenho nem palavra, vocabulário pra falar com uma pessoa dessa. E um outro professor se apresentou tudo certo e no primeiro dia da aula dele falou bem assim, bom, ao final do semestre temos um seminário falando no valor de 2 pontos, ele falava super rápido, no valor de 2 pontos, que isso que aquilo será apresentado no anfiteatro da UVV. Eu falei, o quê? E ele ainda acrescentou que todos os veteranos poderiam perguntar para nós. E isso estaria... Seriam sabatinados, né? A gente seria massacrado. A gente Só ali metade já dançou. cansou. E a gente seria avaliado também pelos veteranos. Ou seja, qualquer perguntinha capciosa, a gente dançava. E eu lembro até hoje, foi sobre curadoria dos bens do ausente. Gente, primeiro período isso? Primeiro período. Oi, o que é curadoria? Direito civil, parte geral. Ele selecionou umas 5 doutrinas, cada aluno lia. E é o seguinte, parou em certo assunto, tinha que saber continuar. Não tem isso, não. As perguntas eram pra quem sabia responder primeiro e tudo valia ponto. Notas exclusivas, entendeu? E tal dia da apresentação, apresentamos um veterano. Veio me fazer uma pergunta que eu lembro até hoje. Olha só como que Olha a marca, mente né? da pessoa. Eu fiquei traumatizada, mas a Tirena tá boa, vai escutando. A pergunta dele foi o seguinte. Caso o ausente desapareça por mais de 2 anos e seja uma pessoa que foi adotada, quem poderá ficar com os bens dele? Os pais adotivos ou os pais biológicos? E eu lembro até hoje da minha resposta. Eu falei assim,
os pais adotivos, porque quando a criança é adotada, muda toda a certidão de nascimento, isso, aquilo. Tirei 1,9 nesse trabalho, valendo 2, e acabei com o veterão. Olha. Mas ficou marcado na minha cabeça a história. Só pela pressão também, Só né? pela pressão. E um outro recado. Quando a gente começa nesse meio, é muito difícil, né? Mas eu aprendi umas palavras com meu pai. Sempre falou isso pra mim. Sucesso não aceita preguiça, sucesso não aceita procrastinação. Eu acho que a gente tem que ter muita determinação em tudo que a gente fizer, né? É claro que o sucesso também depende das falhas. Sem falha você não progride. Mas tudo tem seu momento certo e o que a gente não pode desanimar. Eu levo isso pra mim. Que legal, Isso aí. bacana. Seu pai, ó, Ele o é. sábio, o pensador. Ele é. Trazer ele aqui pra gente entrevistar ele. Vamos. Mas, Letícia, obrigada pela nossa Eu que conversa. agradeço. Certamente, muitos estudantes que assistem vão se identificar. A gente, desde o começo, eu falei, Roberta, não vamos deixar só pra jovem advocacia, não. Vamos abrir pros estudantes. É né? bacana, né? Vamos gente? trazer, porque- Resolver as pendências também. Não, e assim, eu quando eu estudava, eu nunca vi nada voltado pra estudante, também né? A não ser cursinho, obviamente, pra ordem, cursinho disso e daquilo. É legal o estudante poder botar esse podcast, ouvir e falar, caraca, eu tô passando por isso agora, tá difícil arrumar um estágio, o que eu tenho que fazer? Um currículo. Ou, nossa, eu tô aqui no fórum, mas não tô gostando. Será que eu vou pro escritório? Vai, porque é uma Vai. experiência boa. Então, assim, Exatamente. legal você vir aqui compartilhar essa experiência. Obrigada Eu que por ter agradeço, aceito o gente. convite. Foi Muito maravilhoso. sucesso, né? Verdade. Pra todas Muito nós. obrigada. E quem sabe, né, daqui a pouco ela vem aqui já como doutora. Como advogada, né? isso aí. Porque começamos isso que a gente grande, espera, né? isso O aí. podcast tá só começando e com certeza as Graças a portas estarão abertas. Pra gente finalizar, na verdade, eu quero mostrar, amiga. Um é meu, um é seu, hein? Eita, cuidado. Gente, esse livrinho aqui, perfeito. Da Estilo com Beleza, inclusive, passaram hoje no meu cabelo. Que tá mara, né, gente? Desculpa. E a gente tem um Hidratadíssimo. presente muito bacana pra nossa convidada. Nem gosto. Estilo com Presente. Beleza mandou presente pra ela usar. Então, depois você usa, conta pra Pode gente. deixar, ó, Conta cadê pra o Estilo recadinho com Beleza milhões? também, porque é lá em Guarapari, É né? verdade. Na nossa cidade. Só que eu vou deixar um Vou até recadinho pra pra vocês. quem tiver interesse em conhecer os produtos. A Estilo com Beleza vende tanto no varejo quanto no atacado. Então, se você quer empreender na área da beleza, enfim, tem interesse de conhecer esses produtos, selagem, leave-in, máscara, enfim, tudo aquilo que mulher gosta, homem também, porque a gente tem kit masculino aqui também, convidado Olha que hoje. luxo. Pra Vai estar família top inteira, então. pra família inteira. Ó, Então, nutrição aproveita. de ouro. Amiga, esse aí é Não, seu. foi de Deus, tá? Porque eu fiz luzes agora no cabelo e o cabelo fica assim, ó. Precisa, né, de um Nossa, upgrade. é de Deus. Sim, Ó, Estilo, brigadão, tá? Adorei o presente. adoramos. Então é isso. Quer agradecer mais uma coisa? Gratidão, adoramos o bate-papo aqui Ah, é com você. Foi recíproco. enriquecedor. Epa! Epa! Enriquecedor. Foi enriquecedor. Tenho certeza que os estudantes que vão assistir vão poder consumir mesmo tudo que você falou e pegar as dicas. A gente tava quase esquecendo, mas eu fiquei aqui na pose certinha, né? Agradecer RC Filmes, que tá aqui com a gente, cobrindo esse podcast, tirando várias fotos legais, fazendo audiovisual. Verdade. E a gente já vai postar pra vocês lá no Insta. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, curtam Ativa o esse sininho, vídeo. por favor. É muito chique falar isso, né? Eu falava, caraca, eu quero Segue falar no isso. Instagram também. Sigam no Instagram, a Letícia também, a gente vai deixar aqui na legenda. E comenta o que vocês acharam aqui dessa entrevista, desse bate-papo. E pra quem quiser ouvir novamente no carro, no ônibus, se beber, não dirige. Não, eu não ia falar isso, gente. Eu ia falar, se for dirigir, não assista, então só ouça. Tem no Spotify também, é isso. Um beijo pra vocês.